Este vídeo é o resultado da pesquisa que eu fiz aqui no canal e nas minhas redes sociais. Você é a favor, contra ou tanto faz um familiar suceder um parente no ministério, no pastorado? Confira. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O canal concluiu na semana passada a série História da Assembleia de Deus Ceará, onde ocorreu a primeira tentativa de sucessão familiar no pastorado. Diante disso, organizei uma pesquisa com 4 perguntas: nome, denominação, estado que reside e sua opinião acerca da sucessão. Além disso, eu deixei um campo para o entrevistado deixar a opinião dele. O objetivo da pergunta é ter uma noção de como o povo evangélico, o povo assembleano mais precisamente, encara esta questão. Então, neste vídeo eu não farei nenhum comentário sobre a pesquisa, apenas eu vou apresentar os dados levantados depois da tabulação feita, tá? A pesquisa ficou disponível por 2 semanas e 328 pessoas responderam à pesquisa, sendo 44 mulheres e 284 homens. As 328 pessoas que responderam à pesquisa, 251 pessoas são membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porém, responderam também integrantes da Congregação Cristã no Brasil, Deus é Amor, Igreja Evangélica Cristo é Vitória, Batista, Lagoinha, Presbiteriana do Brasil, Deus é a Resposta, Casa de Oração, Comunidade Missionária, Igreja Evangélica Vivendo em Cristo, Adventista do Sétimo Dia, Igreja Cristã Maranata, Congregacional, Quadrangular, Família Global, Evangelho Quadrangular. E tem pessoas que não frequentam mais nenhuma denominação. Outra pessoa disse que foi desligada por não ser dizimista. E uma outra aqui que eu achei interessante diz que pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pernambuco, propriedade da família Alves. É isso. Incrível o alcance desta pesquisa, porque exatamente em todos os 27 estados brasileiros, pessoas responderam à pesquisa. Além disso, pessoas de Portugal e da Espanha também. Bem, agora vamos à pesquisa. Tanto faz, pessoas que escolheram essa alternativa. Tanto faz que seja familiar, que não seja, não importa. 12,5% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que tanto faz. 12,5%. A favor de um parente suceder o pastor ou o pastor presidente numa igreja. 11,3% das pessoas são a favor dessa sucessão familiar. Por fim, a porcentagem das pessoas que são contra a sucessão pastoral familiar, 76,2%. 76,2% das pessoas que responderam à pesquisa são contra familiares suceder um pastor presidente numa denominação. Eu falei 4 perguntas, não, 5. Porque eu também perguntei se o entrevistado tinha interesse de participar da escolha do novo pastor. Vamos supor que por algum motivo um pastor, ou por jubilação, ou por falecimento, ou por qualquer outro motivo, não pudesse mais pastorear aquela igreja. Então viria outro. Você tem intenção, você teria interesse de participar da escolha do novo pastor? Sabe qual foi a resposta? 17,4% disseram não ter interesse de participar dessa escolha.
e 82,6%, veja bem, 82,6% disseram sim, tenho interesse de participar da escolha do novo pastor da minha igreja. Conforme eu disse lá no início do vídeo, eu deixei um campo na pesquisa para o pessoal deixar o seu comentário, alguma observação, alguma opinião em relação à pesquisa. Então, a partir de agora, eu vou dar uma lida nos comentários que os entrevistados deixaram aqui na pesquisa, ok? Com relação à pergunta, minha resposta é sim, desde que esse filho ou parente tenha a chamada de Deus. Porém, se for prática de nepotismo, não sou favorável. Deve-se dar oportunidade a outros de mostrar sua capacidade e chamado. A Igreja Assembleia de Deus precisa perder a característica de empresa, deixar de ser governo centralizado e aderir os modelos de sistema da presbiteriana, batista e adventista, que são igrejas que o pastor não é dono, é apenas o mordomo dela. O pastor presidente não deve ser o administrador do dinheiro da igreja. Deus está no controle de tudo. Tem que ter chamado de Deus, não apenas ser parente do pastor. Pastor é um ofício e ofício não tem sucessor. Ao meu ver, não sou contra um filho suceder ao pai no ministério, desde que tenha reconhecimento e mérito para isso. Mas também não sou a favor que isso se torne regra e costume, porque é malicioso termos uma tendência de poder na igreja como de um monopólio familiar. As escolhas tinham que ser envoltas dos trabalhos exercidos pelo candidato à presidência, a preservação das doutrinas bíblicas, ética e apreço pelo ministério e trabalho administrativo reconhecido, além do caráter espiritual. É notório que aquele que será o líder tenha reconhecimento. Isso, para mim, é indispensável, como historicamente é para a igreja. Eu sou contra, exceto se realmente o filho do pastor for reconhecido pela própria igreja que tem a chamada ministerial. Acredito que a escolha do líder da igreja, o campo, não pode ser uma escolha emocional. Deve-se considerar todos os requisitos e recomendações bíblicas. Um pai sempre vai querer favorecer os seus filhos, mesmo tendo pessoas mais capacitadas para assumir um determinado cargo. Passei 13 anos dentro da Assembleia de Deus, onde aceitei a Jesus e fui batizado, e já vi muito isso, desde os cargos menores até os mais importantes. Marquei a opção tanto faz devido a acreditar que, se o filho ou parente do pastor for capacitado, não vejo problema na sucessão. Sou contra o chamado de família, porque quem escolhe é Deus. A sucessão deveria ser em assembleia. Não posso generalizar. Há casos em que um filho ou genro pode ter a chamada de Deus. Infelizmente, na maioria das igrejas, prevalece o nepotismo indiferente de ser chamado ou não. Já que primamos tanto pela transparência e honestidade como valores ditos cristãos, por que não estender a escolha à Assembleia dos Santos, já que são eles que estarão à sombra do cajado? Sou a favor com ressalva. Caso o filho ou parente do pastor tenha vocação para tal responsabilidade e aprovado primeiramente pelo ministério e depois pela igreja. Penso que Deus está no controle da situação, portanto, se o homem tentar se impor de forma soberba ou mesmo fraudulenta, Deus operará e desfará obra humana. Caso o Espírito Santo confirme o sacerdócio do filho sendo sucessor, não vejo problema. Agora, por poder, dinheiro, status e etc., não. A sucessão, para mim, tem que ser por voto. Não vejo por que não. Mesmo porque os homens têm muitas intenções em seus corações, mas é Deus quem dá a última palavra. Então, se Deus permitir que um filho suceda à presidência, que assim seja. Ou nós, meros seres humanos, iremos limitar a vontade de Deus. Pode ser que nem sempre é o que as pessoas querem. Mas quem é o Criador? Mas se Deus não permitir a sucessão, que assim seja também. Então, quer Deus queira, quer Deus não queira, a sua vontade sempre prevalecerá. Quem escolhe é Deus, a igreja é de Deus e não de determinada família e etc.
A questão de escolha, primeiro aqueles que irão escolher têm de buscar a orientação de Deus, pois sem essa orientação as coisas nunca irão para frente. Não esqueçam, somos nós que dependemos de Deus e não o contrário. Infelizmente, muitos estão esquecendo disso e acham que por ser filho de pastor que irá sucedê-lo. Se acaso for evidenciado o chamado, acho não ter problema na sucessão, caso contrário, não acho prudente. A sucessão deveria ser não por vínculo familiar, e sim por critérios específicos, dentre eles, oração, pedindo a Deus orientação para escolha, comissão de pastores e líderes para formar uma lista indicativa dentre os membros mais antigos e etc. Gostaria que todos os pastores eleitos fossem escolhidos não por já serem filhos de pastores setoriais, mas sim que fossem escolhidos por Deus. Acho que ser pastor é um chamado e não herança. Se o filho do pastor ou parente for realmente competente e tiver o apoio do povo e, acima de tudo, de Deus, pode ser também. Totalmente contra passar o cargo de presidente de pai para filho ou família. Tanto faz de quem é o filho ou parente, o importante é ser gabaritado para a obra. Me considero do tempo antigo e não aceito esses pastores que mais parecem filhos de Eli, num nepotismo eterno. Quem escolhe um pastor é Deus, não é o homem. Filho de pastor não é pastorzinho. Atos 13. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor não é pastorzinho. Muitas vezes o filho não tem vocação ou chamada. Igrejas viraram instituições humanas e não mais obra de Deus. Não me oponho à sucessão, a princípio, desde que o sucessor tenha chamado para o ministério. Acho perfeitamente normal, pois criamos nossos filhos na intenção de que sejam melhores do que nós fomos. Sou contra a obrigatoriedade dessa sucessão. Tem que haver direção divina. É errado como fazem, pois querem manter o controle das igrejas nas mãos de seus familiares e isso me enoja. O chamado é de Deus, porém, por causa do dinheiro e por seu controle fazem esse tipo de coisas horríveis. A igreja não faz parte de herança, ou seja, não se pode perpetuar como líderes por serem filhos ou parente próximo do pastor. Igreja não é empresa para filho suceder o pai. A questão nem é ser contra ou a favor, mas é se o filho ou parente do pastor é a melhor escolha dentre os pares da igreja. Se eles forem os que mais oram, mais pregam e mais fazem em relação aos outros, mas agora se for somente pelo sentimento de herdar o negócio da família, então esquece. Concordo plenamente quando o filho do pastor realmente tem chamado para a obra de Deus. Eu não sou a favor, a menos que o filho tenha um chamado para o ministério pastoral. Aí pode ser sucessor de seu pai, pois a igreja é de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, e não uma propriedade particular de quem fundou ou preside. É só minha opinião, fiquem todos na paz de Cristo. A Assembleia Sede virou maçonaria, difícil dizer que ainda há evangelho. Eu não sou a favor de um pastor permanente. Ele deve ficar por um período de tempo à escolha da igreja. Quanto à sucessão na presidência de igreja, se parente ou não, penso que não importa. O importante é ter a certeza do chamado para isso. Impedir um filho ou outro parente só por ser parente pode ser injusto. Mas colocar filho ou qualquer um, sendo parente ou não, só por capricho é irresponsabilidade se o tal não preenche requisitos para a função de presidente da igreja. Sou pastor, presido campo eclesiástico, tenho filho que é excelente músico, filho, pai, irmão e etc. Mas percebo que hoje não tenho chamado para isso, então fica na vocação em que foi chamado. Abraços. Ser filho ou não de pastor vai depender da capacidade que tiver para ser o líder espiritual em moral e ética perante o ministério. Quem deve escolher a sucessão é o ministério, não os membros, mas principalmente pela direção de Deus. O que estamos vendo é menos Deus e mais política ministerial, infelizmente, dentro de nossas igrejas. É o poder político ministerial acima de tudo pelo cargo, e sim
infelizmente, de alguns filhos de pastores que se encontram desesperados e se submetem a tal prestação de orgulho eclesiástico, muitas vezes tendo seus próprios pais como cabide para o poder. Acho que deve sim o bastão da igreja ser passado para os descendentes, desde que o mesmo possua capacidade para isso. Caso contrário, que assuma o mais competente, que irá levar a obra adiante com sucesso e deixar também o seu próprio legado. Por que não? Creio que não há problema algum em relação à escolha do filho à sucessão pastoral quando está debaixo da direção de Deus. A questão não é ser filho ou parente, mas sim se é chamado e escolhido para o ministério. Submeter o candidato ao filtro bíblico é a melhor ferramenta para escolher o substituto. Sou pastor e digo sempre: igreja não é patrimônio do pastor, por isso não deve ser deixada como herança familiar. Isso exige uma votação, e nessa votação haverá discernimento para o que é melhor para administrar a casa de Deus. Isso sempre aconteceu. O próprio Deus estabeleceu isso quando escolheu uma única tribo para o sacerdócio. Acho que a sucessão pastoral deveria ser, antes de tudo, uma questão de chamado, pois sou pastor presidente e sempre deixo claro que não deixarei direção para filhos e sim para a igreja. Sendo a vontade de Deus, não me oponho. O erro não é ser pastor tendo um pai pastor, mas ser pastor sem que haja chamada ministerial da parte de Deus e a vocação para exercer o pastorado. Todos os membros deveriam votar. Desde que o familiar seja capacitado para tal atribuição e possua chamada, cuidado com as ovelhas, dedicação, amor, etc., não vejo problema em sucedê-lo. No entanto, seria importante um plebiscito na qual a igreja pudesse escolher. Muitas vezes o filho não é a melhor opção para continuar o legado do pai, porque pode ocorrer um conflito de interesse que prejudica a igreja. Considero que se o filho tiver chamada de Deus para assumir o lugar do pai, tudo bem, mas se for só por opinião própria do pastoreio, sou contra. Também acho que se deve buscar em Deus para que a escolha seja feita. Deus sabe todas as coisas. Acho que pastores tinham que ter trabalho secular como os membros. Daniel Berg e Gunnar Wingen foram assim. Jesus, Paulo foram assim. Hoje o sacerdócio é profissão ou cargo vitalício. Falamos de outras religiões e estamos iguais ou talvez piores do que elas. Concordo sim, se o mesmo estiver em condição espiritual, e já que a igreja é democrata, mais pastores devem estar concorrendo à vaga para assumir. Depende. Se o filho do pastor é um homem de Deus, por que ele não pode suceder o pai? Qual o mal disso? Sou a favor do filho do pastor quando ele for chamado por Deus, não colocado à força da caneta e ações humanas para este filho de pastor governar. Isso está acontecendo em outras denominações também. A função pastoral deve ser exercida por aqueles que foram chamados por Deus. Se o filho do pastor tem vocação e estiver no lugar certo, segundo a vontade de Deus, não há problema. Muito agradecido pela oportunidade de me expressar acerca deste assunto. Congrego na Assembleia de Deus há 30 anos. Eu tenho um grande carinho e respeito pela instituição, mas tem algumas características que eu não concordo que ela tenha. Acredito que esse sistema, aparecendo como uma monarquia, não está em harmonia com a vontade da maioria dos amados irmãos. Seria melhor a participação da igreja no processo de uma eleição e fiscalização, não permitindo que uma só pessoa controle tudo. Nada impede que um filho ou um parente de pastor, presidente, se candidate ao pleito, mas que venha a ser julgado e analisado pela igreja. É ela que decidiria, não uma junta composta por pastores que irão defender seus interesses e não o do nosso Senhor Jesus Cristo. É minha humilde opinião. Quem escolhe é Deus, a igreja é de Deus e não de determinada família e etc. A questão de escolha, primeiro aqueles que irão escolher têm de buscar a orientação de Deus, pois sem essa orientação as coisas nunca irão para frente.
Não esqueçam, somos nós que dependemos de Deus e não o contrário. Infelizmente, muitos estão esquecendo disso e acham que, por ser filho de pastor, que irá sucedê-lo. Perca o próximo vídeo, a continuação da opinião dos entrevistados em relação à pesquisa Sucessão Familiar no Pastorado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.